Eu sou Luana Lessa e a gente vai ver um pouquinho sobre desigualdade de gênero e etnia no mundo globalizado. O que é essa desigualdade? São pessoas que não têm acesso, que deveriam ter acesso ao progresso, que deveriam ter acesso a direitos e não estão tendo. E quando eu falo disso, eu preciso falar que isso não é aleatório, isso se territorializa, não só no Brasil, dentro de cidades, e a gente tem esse processo no mundo globalizado. A gente está falando de pessoas que são consideradas minorias. E o que é minoria? Minoria está relacionado com a quantidade? Não. Minoria está relacionado com quem tem acesso. Se eu não tenho acesso, eu sou considerado uma minoria. Por exemplo, eu tenho grupos em desvantagem social devido a não se encaixarem num padrão que foi estabelecido por uma maioria. Mas como é que acontece isso? Quem é essa maioria? Essa maioria é quem tem poder. E aí a gente está falando daqueles que vão ditar as leis, daqueles que vão organizar a sociedade em torno de uma imagem, de um padrão que é referente a eles. E todo mundo que não se encaixa nesse padrão, eles não devem ter o mesmo direito. E esse padrão a gente já identifica, por exemplo, o homem branco heterossexual. Qualquer pessoa que não seja um homem branco heterossexual não consegue ter as mesmas oportunidades de emprego, não conseguem ter as mesmas oportunidades de estudo, de salário, de condição social, de credibilidade, porque a gente ainda mantém esse padrão, como se quem não tivesse dentro desse padrão não fosse tão importante, não fosse tão aceito dentro da sociedade. Então, a sociedade, ela fica desigual. A gente tem aí essa balança pesando para o diferente, para o desigual. A gente precisa melhorar o acesso dessas minorias. Como é que eu melhoro o acesso dessas minorias? Eu preciso entender quem elas são, eu preciso entender o que elas estão dizendo para a gente e quais são as suas necessidades. E, principalmente, eu preciso respeitar para que elas não estejam em desvantagem. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, e esse gênero, e essa etnia, quem são essas pessoas em desvantagem? A gente está falando, por exemplo, das mulheres. As mulheres, por muito tempo, não tiveram acesso a uma coisa simples, que é votar. Por muito tempo, a mulher foi considerada uma pessoa que estava sob a responsabilidade de um homem. E esse homem, geralmente o pai ou o marido, e muitas vezes o pai casava sua filha cedo com medo, de um dia não ter, um dia ele falecer e essa filha precisa de alguém para cuidar dela, já que ela não tem acesso ao mercado de trabalho. Ela está à mercê de quê? De cuidar dos filhos e cuidar do lar. Mas e o sonho dela? O sonho dela não importa. Ela precisa, a função social estabelecida nesse padrão é que ela cuide da casa e do lar e dos seus filhos. Então, essa mulher, quando ela tem acesso e ela lida até hoje com a necessidade de de lutar por mais acesso, para que ela consiga ter maiores salários iguais aos dos homens, para que ela consiga ter acesso a outros tipos de trabalho, além de trabalhos ligados ao cuidado com as pessoas, chamado, por exemplo, de trabalho de colarinho rosa. Eu tenho também que, dentro dessas minorias, os negros, que até hoje precisam lutar para que tenham direito à vida, já que eles são considerados à margem da sociedade, já que eles, desde a escravidão em muitos lugares, já que eles, desde que esse padrão homem branco ocidental estipulou que eles eram inferiores, eles estão lutando até hoje por visibilidade das suas causas.
Hoje em dia a gente discute que vidas pretas importam, já que eles o tempo todo estão sendo massacrados por essa maioria que não aceita que eles tenham direitos a trabalho, que não aceitam que eles tenham direitos à própria vida, que já condicionam eles como inferior. E isso a gente pode discutir até no Oscar. O Oscar vem reclamando sobre a quantidade de representatividade das pessoas negras dentro dos indicados a ganhar o Oscar. Nós estamos falando também dos indígenas. Esses precisam o tempo todo reafirmar a sua cultura, reafirmar o seu território, para que não venha ninguém e tome esse território deles e diga: você não faz parte mais da sua etnia. Então, nós estamos falando também de etnias. Quem são as etnias? São grupos que têm a sua cultura, a sua religião, a sua territorialidade específicos e que o tempo todo são desrespeitados por essa maioria que quer impor a sua cultura sobre a deles. E esses indígenas, eles precisam o tempo todo dizer: não, eu tenho essa etnia, eu tenho esse território e ninguém, nenhum homem branco ou ninguém deve chegar aqui e tirar isso de mim. Eu preciso o tempo todo lutar pelos meus direitos. Eu estou falando, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+. Quem é essa comunidade? Será que são poucas pessoas? Não, é uma comunidade grande, mas é considerada minoria. Por quê? Porque não estão dentro desse padrão. São pessoas que estão fora e, por isso, acabam tendo as suas vidas perdidas por conta de serem diferentes. Não são respeitados por serem diferentes, não têm os mesmos acessos, sofrem com homofobia o tempo inteiro e a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas. E por que eu falei para vocês diferente? A palavra diferente, ela está dizendo que eles são diferentes do padrão. A gente está falando de pessoas que não estão inseridas dentro desse padrão. E aí, por exemplo, a própria geografia ajuda a gente a repensar certas coisas, como, por exemplo, parada gay. Será que hoje em dia ainda se fala parada gay? Não. Com a própria visibilidade que estamos dando, a própria visibilidade que eles conseguiram na realidade, hoje em dia não se fala mais isso. É parada do orgulho, porque eles mostram pra gente que eles têm orgulho. Não é questão de vergonha ser diferente do padrão, muito pelo contrário. Todas as pessoas devem ser respeitadas e se orgulharem de ser quem são. Porque se a gente não tem esse orgulho é porque a gente está considerando o quê? Que a gente está diferente e em desvantagem ao padrão. Isso a gente precisa perceber para que essa balança ela deixe de ser desigual, ela passe a ser equilibrada, onde todas as pessoas consigam ser respeitadas e terem acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso a direitos. E a direitos, muito deles ligados à vida, para que eles não sofram com machismo, não sofram com homofobia, não sofram com racismo. Então, recapitulando a nossa aula, nós falamos sobre desigualdade de gênero e etnia no mundo globalizado, falamos sobre os principais grupos que são considerados minorias e estão em desvantagem e precisam de visibilidade das suas lutas para conseguirem melhorar essa balança desfavorável. Se vocês quiserem tirar uma foto do quadro, fiquem à vontade. Um beijo grande e obrigada por terem assistido essa aula.